As atuais campeãs de dupla Sasha Banks e Naomi abandonaram o show do Monday Night Raw. É uma grande polêmica, pessoal. Isso aconteceu de verdade, não foi dentro de storyline, não foi kayfabe, não foi combinado, não. Foi de verdade, nós vamos tratar a respeito dessa polêmica, mas antes disso eu gostaria de lembrar a vocês que se por acaso vocês tiverem gostado do vídeo, deixem um like, eu agradeceria bastante. E também comentem aqui as impressões de vocês a respeito desse assunto. É um assunto complicado. Esses assuntos de bastidores eu sempre acho complicado, porque a gente sabe o que as outras pessoas contam, mas a gente não sabe ao certo se é isso mesmo. Eu vou tentar contextualizar aqui para vocês com todas as informações que nós temos até agora, juntando notícias de portais e de insiders, tá bom? O que acontece é o seguinte, foi confirmado, isso é verdade, tá bom? E nós teríamos ontem no Monday Night Raw um combate Six Packs entre 6 lutadoras. Seriam a Becky Lynch, a Asuka, Nikki A.S.H., Doudrop e as campeãs femininas de dupla Sasha Banks e Naomi. A vencedora receberia uma oportunidade para enfrentar Bianca Belair pelo título feminino do Monday Night Raw. Pronto. Só isso que nós tínhamos de confirmado até então, tá bom? Mas, pelo que está sendo retratado, Sasha Banks e Naomi não gostaram desse plano, tá? Desde quando elas chegaram aonde seria sediado o show, elas já estavam tentando convencer o Vince McMahon a mudar os planos. Porque qual que é o problema? Aparentemente essa luta aconteceria e a Naomi venceria a luta. E ela seria a desafiante ao título da Bianca Belair. E na visão da Sasha Banks e da Naomi, isso poderia estragar o desenvolvimento do reinado delas como campeãs de dupla, já que o foco seria apenas em uma lutadora numa disputa individual. O tratamento dado ao título de duplas é uma crítica que as pessoas têm desde o início da criação desses títulos. Então, parece que a Sasha Banks e a Naomi eram contra essa ideia por causa disso. Elas sugeriram para o Vince McMahon para que fosse marcado um combate no Hell in a Cell, na qual elas defenderiam os títulos contra a Doudrop e a Nikki A.S.H., algo que parece que foi negado pelo Vince McMahon. Ao que tudo indica, não parou por aí. Elas deram uma outra sugestão, de que a Naomi poderia sim vencer essa luta, e quando ela enfrentasse a Bianca Belair pelo título, que seria talvez uma edição do Monday Night Raw, já que, como eu disse, a única estipulação é a vencedora enfrentaria a Bianca Belair pelo título, mas não estipulou aonde. Então, a Sasha Banks e a Naomi sugeriram que a Bianca enfrentasse a Naomi, e no meio da luta, a Doudrop e a Nikki A.S.H. atrapalharia a Naomi, e aí sim seria finalmente marcado um combate entre elas no Hell in a Cell. Algo que também foi negado pelo Vince McMahon. Eis que, enquanto o Monday Night Raw estava sendo transmitido, coincidiu com a Sasha Banks e a Naomi simplesmente abandonando os títulos de dupla no escritório do próprio John Laurinaitis e foram embora, o que fez com que durante o programa a Becky Lynch lá dentro de kayfabe tenha conversado com o Adam Pearce falando que viu a Sasha Banks e a Naomi indo embora, então eles tiveram que alterar os planos, não virou mais um combate Six Packs, não foi nem sequer um Fatal 4-Way Match, foi apenas um combate entre Becky Lynch e Asuka no evento principal, vencido pela Asuka. Então agora, até então, no Hell in a Cell Pay-Per-View, porque foi confirmado para lá, nós vamos ter um combate da Bianca Belair defendendo o título contra a Asuka. Se vai se manter assim, isso é assunto para outro vídeo. Eu gostaria agora de focar na Sasha Banks e na Naomi. Elas foram embora. Isso realmente foi, como eu disse, real. A WWE emitiu um comunicado oficial dizendo que as duas são profissionais, que elas têm obrigações contratuais, que elas teriam tempo de se prepararem para a luta e mesmo assim elas se recusaram. É dito que elas não tinham interesse em enfrentar nem a Becky Lynch ou a Asuka. Muito provavelmente pelo que eu acabei de dizer. Becky Lynch e Asuka são competidoras individuais. Elas tinham interesse em lutar contra as campeãs de dupla. Então, aconteceu tudo isso, elas abandonaram os títulos, foram embora do show, as lutas tiveram que sofrer uma alteração,
porque a Nikki AS e a Doudrop não participaram do Raw, e nós fomos para um singles match entre Becky Lynch e Asuka. E agora, pessoal? Olha, muitas pessoas estão opinando a respeito disso. Muitas pessoas acham que foi certo a atitude das duas, inclusive a própria Natália recorreu às redes sociais dizendo de um conselho que o Bret Hart deu para ela, não sei se foi para ela, que a gente tem que lutar pelo que a gente acredita. E segundo a Natália, o Bret Hart, de certa maneira, se sentiria orgulhoso do que a Sasha Banks e a Naomi fizeram. Há quem diga que elas foram antiprofissionais, já que elas não cumpriram um contrato, abandonaram o show no desenrolar do programa e isso atrapalhou tudo, que elas deveriam ter ido lutar. E, obviamente, nós temos pontos de vista diferentes aqui. Olhando para um certo ponto de vista, talvez então, já que elas queriam ir embora, talvez tenha sido melhor não terem lutado mesmo, porque se de fato a Naomi fosse vencer a luta, não faria muito sentido a Naomi se tornar candidata número 1 ao título para depois não retornar mais. Porque até então a gente não sabe se as duas retornam. Houve um incidente parecido com isso envolvendo a Sasha Banks e o título de duplas. Lá na WrestleMania 35, em 2019, a Sasha Banks e a Bayley tinham vencido o título no Elimination Chamber e defenderiam esses títulos na própria WrestleMania. E foi agendado para elas perderem. E elas perderam. E pelo que eu me lembre, a Sasha Banks e a Bayley fizeram protesto, fizeram manifestações a respeito disso. E a própria Sasha Banks sumiu da programação da WWE. Parece que ela também estava com problemas de depressão e tal. E ela acabou voltando no verão norte-americano, na altura do SummerSlam. Depois do SummerSlam, ela retornou no Raw e atacou a Becky Lynch, que na época era campeã feminina do Raw. Então, não é a primeira vez que acontece algo parecido com a Sasha Banks e o título de duplas, com a diferença que lá na WrestleMania, como a Sasha Banks ia perder, ela acabou lutando, perdeu os títulos e depois foi embora. Aqui eu acredito que já que a Naomi ia vencer e elas não queriam essa vitória, elas resolveram ir antes do tempo. É uma situação muito complicada, pessoal. Eu fico extremamente preocupado porque Sasha Banks e Naomi são dois grandes nomes da divisão feminina. É muito ruim que isso tenha acontecido, tá? Olhando apenas para essa história, eu entendo até mais um pouco o lado da WWE, mesmo compreendendo a Sasha Banks e a Naomi. Porém, apenas isso foi a público. Talvez Sasha Banks e Naomi já estivessem em discussões com os principais responsáveis da WWE há mais tempo, e o que aconteceu no último Monday Night Raw talvez tenha sido apenas a gota d'água, porém foi apenas isso que chegou a público, né? Então é por isso que eu não gosto de comentar coisas que acontecem nos bastidores e a gente não tem total conhecimento, porque a gente acaba opinando, mas meio que às cegas, com poucas informações ou só com um dos lados. Então eu não gosto muito disso. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que essa situação me preocupa, tá? Eu não sei se elas vão ser demitidas. Há uma grande probabilidade que isso não aconteça. O Mustafa Ali pediu demissão e a demissão não foi dada a ele. Sasha Banks e Naomi são grandes nomes de topo. Naquela época que aconteceu isso com a Sasha Banks e com a Bayley, a Sasha Banks pediu demissão e o Vince não deu. Falou para ela colocar a cabeça um pouco no lugar, né? Depois as coisas iriam melhorar. A Sasha Banks mesmo conta isso. Então talvez elas não sejam demitidas. Talvez até possam ser enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? Mas eu sinceramente espero de verdade que toda essa situação seja resolvida entre as partes, tá? Nós temos que dar os parabéns para Becky Lynch e para Asuka. Elas tiveram pouquíssimo tempo para se preparar para o combate individual que elas tiveram no Main Event. E foi um excelente combate, né? E agora nós vamos ter, até então, um combate de Asuka contra Bianca Belair no Hell in a Cell. Algo que irritou a Becky Lynch. Numa Dark Match, numa luta depois do Monday Night Raw, o Cody Rhodes estava entrando e a Becky Lynch tentou atacar ele, diga-se de passagem. Então vamos ver o que se segue. Vamos torcer para o melhor e vamos aguardar novas informações. Talvez a própria Sasha ou a própria Naomi, ou mesmo as duas, venham a público e possam dar a versão delas, né? Mas é isso, pessoal. Foi um acontecimento infeliz que atrapalhou o show,
atrapalhou as lutadoras em si, com certeza criou um climão, né, entre as próprias lutadoras, e eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Mas deixem nos comentários, talvez vocês tenham uma opinião formada a respeito disso. Como eu disse, eu não gosto de dar opinião formada nesse tipo de notícia, aonde não tem o ponto de vista das duas partes, tá? Se for apenas no que foi mostrado até então de maneira pública, é mais fácil entender mais o lado da WWE, mas eu acho cedo demais para isso, né? Por enquanto, vamos apenas torcer para que tudo se resolva. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like caso tiverem gostado e de comentarem as impressões de vocês. Até a próxima. Tchau!